Pessoal, bem-vindos ao canal. Vocês viram que o técnico Roger está no centro de uma polêmica porque ele se manifestou politicamente. Que horror, que absurdo. Ele não pode ter opinião política, ele tem que se preocupar em treinar o Grêmio, não em falar de política. Vocês devem ter ouvido muito isso nos últimos dias, né? Então eu quero dizer para vocês que essas pessoas que falaram isso, que eu tentei replicar de forma irônica aqui, perdoe essas pessoas ou informem essas pessoas porque elas não sabem o que dizem. É absolutamente positivo que alguém do mundo do futebol saia de sua bolha de cima do muro e se posicione politicamente, e eu tô cagando se a disposição política é de direita ou de esquerda, como eu vou mostrar nesse vídeo que está começando agora. Então, se você, assim como eu, acha que as pessoas precisam se manifestar politicamente, têm direito de se manifestar politicamente, dependendo da condição social, mais do que direito, elas têm o dever de se manifestar politicamente, então seja bem-vindo a esse canal e vamos falar sobre isso, porque se você, aí do outro lado, por algum motivo, não quer falar sobre política, saiba que essa sua decisão também é, meu jovem, uma decisão política. Tudo o que você faz na sua vida tem um fim político. Se você não quer mais usar roupa de marca, sabe que isso é uma decisão política. Se você, lá sei eu, não quer mais comer no McDonald's, saiba que isso é uma decisão política. Então as pessoas, elas podem. O exemplo que eu dei foi o mais bobo possível, mas é para tentar trazer realmente isso à tona. Que bom que as pessoas do futebol estão se manifestando politicamente. De direita ou de esquerda, não importa. Que bom que isso está acontecendo e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora nesse canal. A prova, gente, definitiva, que eu não tô nem aí se o cara é de direita ou de esquerda, o que eu quero e o que eu apoio é que o cara se manifeste, é que nós temos no Brasil, por exemplo, Renato Portaluppi, que já deu diversas vezes a sua opinião política, a sua manifestação política, e alô você que naquela época que o Renato falou isso não disse nada, espero que não diga nada do Roger agora também, né? Você que condenou o Renato por ele ter se manifestado politicamente, tá bem, eu até concordo que você, por coerência, agora vai condenar o Roger também. Mas eu quero dizer o seguinte, gente, isso que o Renato fez, por um lado, isso que o Roger fez para outro lado, para outro espectro político, isso que vários ex-jogadores fizeram, ex-jogador é diferente, ex-jogador alguns até entram na carreira política, mas os caras que fazem parte do futebol, o Felipe Melo é um cara que volta e meia se posiciona, e eu, para falar a verdade, cara, até não concordo muito com as coisas que diz o Felipe Melo, mas ele tem todo o direito de dizer, e mais do que isso, por uma condição de importância, de relevância que esses caras têm no cenário, um Renato, um Felipe Melo, um Roger, eles precisam cada vez mais sair dessa bolha e buscar manifestação sim política, porque eles carregam um patamar de informação para muita gente. Tem muita gente que olha para eles e enxerga só o cara do futebol. O Roger com o abrigo do Grêmio, o Renato com o abrigo do Flamengo, lá sei eu, Felipe Melo agora no Fluminense. Esses caras precisam entender que eles são ídolos de muita gente. E ídolo, gente, não pode ficar escondido dentro de uma casca, dentro de uma bolha. Ídolo se expõe. Futebol e política, meu velho, eles andam juntos sim. Desculpa, cara, isso não é uma opinião, isso é um fato. E a história tá aí para provar. Nas Olimpíadas, diversas oportunidades, há muitos anos, há um século que isso acontece. Eu posso puxar para o Brasil, democracia corintiana, eu posso citar diversos outros exemplos, diversas outras manifestações do esporte brasileiro. Aliás, em outros esportes isso acontece até muito mais do que futebol, para falar a verdade. Mas também acontece, o campo de futebol, o campo de jogo, um pódio, é lugar sim para manifestação política, porque a sociedade é lugar de manifestação política e o futebol ele faz parte da sociedade. O futebol ele não é um apêndice social, o futebol ele não está separado da sociedade, o futebol ele está dentro de um contexto. E vocês observam que em nenhum momento, rigorosamente nenhum momento, eu parei para dizer se eu concordo ou se eu não concordo com o que disse o Roger. Se eu concordo ou se eu não concordo com o que disse o Renato.
O que eu estou defendendo aqui é que essas pessoas se manifestem, que a gente traga não o debate, mas o posicionamento político também para a pauta do futebol, porque isso é sim importante, isso é sim relevante. O futebol, ele é um belo palanque, ele é um belo palco para discussões sociais. A gente não discute violência do futebol em debates esportivos. Violência do futebol envolve, entre outras coisas, lei. Envolvendo as leis, envolve, entre outras coisas, Constituição. Logo, envolve política. O patrocínio de um clube, de uma marca específica, isso envolve política. Política e futebol, elas andam lado a lado o tempo inteiro, historicamente, em todos os lugares do mundo. Eu saúdo o Roger Machado por ter se manifestado politicamente, e se outro amanhã se manifestar politicamente para o outro lado, para o lado não de esquerda, mas de direita, eu vou saudar também, porque se a esquerda existe, a direita também existe, elas vão caminhar lado a lado. Uma tem coisa ruim, a outra tem coisa ruim, uma tem coisa boa, a outra tem coisa boa, e assim as coisas vão acontecendo. Tomara que cada vez mais pessoas dentro do futebol, técnicos de futebol, jogadores de futebol, ídolos do futebol, fiquem à vontade para se manifestar também politicamente, porque política e futebol, política e esporte, elas andam lado a lado sempre. Sempre andaram, andam e vão continuar andando.